A ideia da viagem no tempo fascina, na verdade, o ser humano desde épocas aí, né, imemoriais, vamos dizer. Só que, assim, uma referência muito forte é justamente o livro lá do H.G. Wells, que pela primeira vez materializou o conceito. Então colocou uma máquina para que a pessoa pudesse, através daquela máquina, viajar fisicamente no tempo. Então a partir dali foi um divisor de águas e começou-se a trabalhar com mais coerência aí, ou com mais constância a viagem no tempo, coincidentemente, justamente na época que o Einstein desenvolvia, pelo menos teoricamente, a teoria da relatividade. Então esse conceito do tempo elástico, ele fazia parte daquele Zeitgeist, né, daquele espírito do tempo, né, da virada do século XIX para o século XX. Então, na verdade, a partir dali as pessoas começaram, principalmente a ficção científica, começou a explorar com mais frequência aí a ideia da viagem física no tempo. Então, por incrível que pareça, apesar do H.G. Wells ter feito vários livros que foram rapidamente transformados em filme, talvez o mais badalado ou mais famoso deles, A Guerra dos Mundos, né, que provocou até a radiodifusão lá do Orson Welles e tudo mais, a confusão toda lá em Nova York. Mas A Máquina do Tempo só foi transformada em filme, né, um filme dirigido pelo George Pell, em 1960. Então foi um gap grande aí, justamente esperando aí o desenvolvimento aí da tecnologia para que o filme pudesse ficar bem adaptado para as telonas. E em 1960, então, na década de 60, inaugura-se aí a viagem no tempo, né? Assim, vamos dizer, como marco, né? A própria Máquina do Tempo, o filme da Máquina do Tempo, e a partir dali começa também a surgir as viagens no tempo no cinema com mais frequência, né? Como em 2001 mesmo, que você tem lá o final, aquela viagem no tempo, né? Espaço-tempo. Você tem este Jornada ao Centro do Tempo, né? Que você está podendo apreciar aí, que também explora a ideia de viagem para o futuro, para o passado e para o presente. Então no cinema começa então a pipocar, e aí as produções aí que todos nós conhecemos e adoramos, como por exemplo o De Volta para o Futuro, que talvez seja o filme mais divertido de viagem no tempo, a trilogia, né, do De Volta para o Futuro. Na televisão temos várias referências, né, as mais recentes aí que a gente pode citar, e talvez as que avancem mais o conceito de viagem no tempo e viagem a outras dimensões também, né, espaço-temporais, que é o Sliders, né, que é o Quantum Leap, e mais recentemente aí o Odyssey 5 e também o Journeyman, né? Então são todas séries aí que exploram esse conceito de viagem no tempo, e assim às vezes até avançando o conceito, né, e não através de máquinas, por exemplo, mas também a viagem no tempo através da sua consciência, da consciência humana ou da mente humana, né, que são conceitos mais avançados. Então, uma metáfora que a gente poderia fazer aqui, ou uma analogia que a gente poderia fazer, é o seguinte: assim como os superpoderes, né, naquela década de 60 eram muito conectados ao processo da radioatividade, e hoje a gente sabe que radioatividade não dá muitos superpoderes, né, aos heróis, e hoje trabalha-se muito mais a questão da genética, então naquela época era a máquina que transportava no tempo, e hoje é a mente. Então, assim como está avançando aí a questão dos superpoderes, também está avançando a questão da viagem no tempo. Bom, isso aí é muito interessante porque, na verdade, existem até cientistas tradicionais, aí, convencionais, físicos, trabalhando teoricamente na viagem no tempo, né? E assim a viagem no tempo física. Existe um desenvolvimento da teoria da relatividade, né, que foi aí apresentado pelo Kurt Gödel no final da década de 40, e a partir dali várias equipes de cientistas, né, na Rússia, até aqui a equipe liderada aí pelo Mário Novello, né, o brasileiro Mário Novello, estão trabalhando teoricamente na viagem no tempo física mesmo, né? É uma hipótese aí gerada pela teoria da relatividade do Einstein. Agora, tirando isso, né, a viagem física no tempo, que a gente ainda não tem nenhuma comprovação desse tipo, a gente tem aí o conceito de viagem no tempo através da sua consciência, da sua mente, o que faz um sentido, porque a consciência humana, a mente humana, ela não é física, ela supera aí o espaço-tempo quadridimensional.
Então seria aí uma possibilidade aí de fazer uma viagem no tempo através da sua consciência. Aí ficaria restrito aí talvez o impacto que a gente poderia ter no passado ou no futuro, mas em termos de conhecimento do passado e do futuro, muitas pessoas aí, até que talvez estejam assistindo, sabem que o acesso ao futuro, o acesso ao passado através da mente é uma realidade, né? Então o parapsiquismo humano aí faz com que a pré-cognição seja um fato e com que a retrocognição também seja outro fato. Então as pessoas, na verdade, isso é mais comum do que parece, mas são fatos e não deixam de ser viagens no tempo. Então, quando você vê, por exemplo, um seriado como o Odyssey 5, que infelizmente não foi adiante, né, ficou na primeira temporada, mas mostrando uma série de astronautas que acabam sendo enviados para 5 anos no passado, mas através da mente, ou seja, a mente deles é de 5 anos do futuro, só que os corpos e as situações de vida que eles encontram são no passado. Então você acaba percebendo que a coisa está refinando e eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí que nós vamos ter experiências de viagem no tempo reais, mesmo sem através do estímulo da ficção científica. Você pode considerar que um acesso à sua memória de vidas passadas seja uma viagem no tempo ao passado, né? Embora restrita, quer dizer, você não pode alterar o curso dos acontecimentos, mas a gente sabe, né, através de pesquisa, né, de parapsiquismo humano, que existem algumas retrocognições que são chamadas retrocognições participativas, onde a pessoa ela tem uma incrível decodificação de detalhes do tipo de sentir odores, de sentir a grama nos pés, de sentir, assiste tudo em primeira pessoa, né? Então, quer dizer, é uma verdadeira viagem no tempo, né? Então revive toda uma condição do passado, que embora não seja uma viagem física ao passado, é uma viagem com todos os requintes, como se a pessoa estivesse de fato lá, né? E o principal, revive todas as emoções presentes naquela condição. Então, para todos os efeitos, é como se fosse uma viagem no tempo. Agora, isso está acessível, né? A pessoa pode explorar a sua própria mente hoje, aqui e agora. Não é uma coisa que precisa desenvolver uma máquina de milhares de dólares ou milhões de dólares para a pessoa poder fazer uma viagem no tempo como essa. É só explorar a própria mente dela e a própria consciência que é capaz de acessar uma retrocognição. Quem sou eu para dizer que isso não vai acontecer, né? De você ter aí uma máquina ou uma tecnologia capaz de nos transportar. Tem gente muito séria e teóricos aí muito que se aprofundaram muito no tema para poder que dizem que isso aí vai ser possível algum dia. Eu acho que pode ser por aí. Agora não temos nenhum indício por enquanto de que isso vai acontecer. Agora, a possibilidade de você fazer viagens no tempo individualmente, explorar o passado e o futuro através da sua consciência, isso aí não só eu acho que é possível, execuível, viável agora, como a gente tem feito, né, muitos esforços nesse sentido, tem obtido resultados. Então, o desenvolvimento do parapsiquismo humano através de pré-cognição, de retrocognição é uma realidade, quer dizer, você encontra pessoas que tiveram pré-cognições e que não deixa de ser uma viagem da sua consciência ao futuro. E estamos falando de pré-cognições documentadas, pré-cognições que são muitas vezes confirmadas posteriormente por outras pessoas, né? Então você tem o livro do Zohar, né, Além da Barreira do Tempo, onde existem vários relatos lá relativos ao Titanic, por exemplo. Muitas pessoas viram o acidente do Titanic, algumas delas inclusive chegaram a comprar passagem e desistiram de viajar em função de que tinham acessado aquele desastre, né, aquele naufrágio. Isso muito bem documentado, né? Então, né, de fato, a pré-cognição ela nos mostra que a viagem ao futuro ela é possível, e a retrocognição nos mostra que a viagem ao passado é possível. Então, se a pessoa quiser ficar guardando a cabine temporal, ela pode ficar guardando, mas eu acho que é muito mais interessante ela explorar as realidades aí da pré-cognição e da retrocognição, porque não é a teoria da relatividade, é a prática da relatividade, né? Através da sua consciência e da sua mente.